Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? JR aqui de volta, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar sobre o Excel e a diferença que todo mundo aí se confunde, a maioria das pessoas, é referente entre pasta, planilha e tabela. Principalmente entre planilha e tabela, quem está começando no Excel ou tem até um certo tempinho aí, se confunde um pouco com o conceito do que é planilha e do que é tabela, né? Então eu preparei um pequeno slide aqui para vocês para exemplificar o que é esses três elementos: pasta, planilha e tabela. Então, como podem ver aqui no slide, eu criei uma pastinha, né, em formato de uma pasta, e dentro da pasta você tem a planilha ou as planilhas, pode ter mais de uma, e dentro de cada planilha você tem as tabelas, né? Então é uma coisa dentro da outra, tá? Então, por exemplo, aqui no slide tem uma pasta, que é um documento. Dentro desse documento eu tenho três planilhas. A planilha um, 2 e 3. Dentro da planilha um tem a tabela um, e tem a tabela 2. Dentro da planilha 2 tem a tabela 3 e um gráfico, que é referente à tabela 3. E dentro da planilha 3 eu tenho a tabela 4 e tenho um gráfico da tabela 4. Dentro das planilhas, então você pode ter mais de uma tabela ou outros elementos que nem o gráfico, por exemplo, né? Então, esse é o conceito entre pasta, planilha e tabela, tá? Então, um está dentro do outro. Então, eu vou abrir o Excel aqui para mostrar para vocês. Vou abrir um novo documento. Então, aqui, ó, você tem, eu abri, já crio o nome da pasta, né, que é o nome do arquivo, pasta 1 e a planilha 1. Então, esse corpo aqui todo que vocês estão vendo, essa grade, que chama de grade, esse campo aqui, é a planilha. Tudo que eu colocar aqui dentro vai ser considerado uma planilha. Agora, se eu coloco aqui os dados, por exemplo, produto, está escrito, falta o O, produto, preço, quantidade, e coloco aqui A, B, C, o produto custa 50, 100, 150. Quantidade 10, 20, 30. Por exemplo, isso daqui que criamos agora é uma tabela. Isso é considerado já uma tabela. Então você tem, voltando ao conceito, a pasta, que foi criada a pasta 1, você tem a planilha, planilha 1, e você tem a tabela, certo? Ah, vou criar uma outra planilha, como posso criá-la? JR. Venho aqui ó, no mais. Tenho aqui ó, nova planilha. Clica aqui, planilha 2. Crio novamente uma outra tabela, por exemplo. Né? Por exemplo, vamos supor que essa aqui seja de frutas. E essa daqui de legumes, por exemplo. E aí você nomeia lá o nome, coloca o preço e vai criando as suas planilhas e tabelas. Aí dentro de frutas você quer criar um gráfico, por exemplo. Vai lá, inserir, gráfico. Aqui colocou o gráfico. Por exemplo. Então você tem ali o gráfico. Deixa eu puxar aqui. Aqui. Aí você criou o gráfico de frutas.
referente às quantidades. Do A você tem 10, do B você tem 20 e do C você tem 30. Aqui é um exemplo bem simples, tá, pessoal? Na verdade é só para mostrar o conceito para vocês. Então, dentro da planilha de frutas, eu tenho uma tabela dos produtos e o gráfico dessa tabela. Dentro de legumes, eu tenho somente uma tabela e posso ir criando outras, tá? E também tem um conceito aqui importante que é você gerar a tabela do formato do Excel, que é um modelo automático que é melhor. Como que eu posso criar essa tabela? Aqui, ó, em formatar a tabela, você pode criar uma do zero. Criei ali uma tabela lá, de uma coluna 1. Então eu vou criar aqui, vamos por lá, produto, preço. Olha lá, automaticamente já está puxando e gerando a tabela para mim. E quantidade. Observe que vai editar ali, ó, na hora que eu dar o Enter. Olha lá. Vou colocar um produto. Produto X. Vou inserir um novo produto, Z. Ó, já inseri uma nova linha na tabela. Vou inserir um novo produto Y. Pronto. Então ele está alimentando conforme eu vou colocando os itens aqui. Isso é importante para você economizar memória nas suas planilhas também, é um ponto importante. Quando você fizer um PROC V, por exemplo, você pode fazer copiando a tabela toda. E quando você for aumentar a sua tabela, você não precisa ir lá no seu PROC V e editar ele para pegar novamente até a última linha, porque automaticamente ele vai considerar tudo que está aqui dentro. Mesmo você aumentando e colocando mais linhas aqui, ele já vai considerar no PROC V ou em outras funções que você for realizar. Por isso eu aconselho, na maioria das vezes, você usar esse formato de tabela. Você pode vir aqui, você pode formatar a tabela, colocar uma outra cor se você quiser, você deixa do jeito que você quiser. Tá? Tem novo estilo. Aí você formata do jeito que te agradar mais, né? Cada um tem o seu estilo, né? E aí vai formatando do jeito que você quiser. Então isso é o conceito que eu espero que vocês tenham entendido, tá? Entre pasta, planilha e tabela. Tá ok, pessoal? Então espero que tenham gostado do vídeo. Compartilha o vídeo com o pessoal para que o YouTube atinja mais pessoas aí, eu venha trazendo mais resultados aí para vocês, tá? Curtem, dê o like e até mais. Forte abraço.